Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conhecer então um pouquinho do irmão do Wilson? Esse cara mais bonito e mais interessante que está aqui na nossa tela. Esse moço me ajuda muito para que a gente possa entender como é que ficam as coisas dentro da gente, especialmente quando a gente muda rotas e configurações neurais aqui, ó, no espaço central. Então, quero mostrar para vocês como que as coisas estão lá dentro, depois da nossa pele. Se a gente pudesse tirar nossa pele, depois tirasse os nossos músculos, depois os ossos, o que ia sobrar? Vem comigo? Vamos estudar isso? Então, esse programinha é um programinha 3D em que eu consigo tirar as partes. Olha, eu tirei a pele. Aqui nós estamos, então, só com os músculos. E eu vou tirar agora os músculos por camadas. Ó, nós temos várias camadas musculares, não são só, né, algumas, são muitas camadas. E cada músculo tem um conjunto especial também de funções. E agora nós estamos ficando só com o esqueleto e o sistema nervoso. Tá vendo esses filamentozinhos aqui, ó, de cor amarelada? Esses filamentos são os nossos ligamentos. E esses ligamentos são formados por corpos de neurônios. Então, é através desses filamentozinhos que a informação sai do sistema nervoso central, aqui da nossa cabeça, e vai até a extremidade do nosso corpo. Olha quantos filamentos nós temos, ó. Temos muito filamentos. Esse daqui, ó, todo mundo conhece, esse grandão aqui, ó, é o nervo ciático, né? É uma ramificação, chama plexo isso daqui, quando vários tendões se unem. Então, olha aí, por que esse danado do nervo ciático dói, né? Inflama e deixa a gente com a perna bem dolorida, porque olha a extensão, até onde vai, né, a comunicação dele. Olha quantos nós temos, olha, são muitos. Então, esses nervos são os caminhos por onde passam os neurônios e que levam a informação. Agora eu vou tirar o esqueleto, tá? Ó, tirei o esqueleto. Aqui nós ficamos com o quê? Ficamos com o cérebro, né? E com o cerebelo, que é esse que tá aqui do ladinho onde eu tô passando o mouse. Essa primeira parte mais alargada é o tronco encefálico, e aí aqui, ó, tudo isso branco que desce, né, como se fosse um rabo, tudo isso é medula espinhal. Então, toda essa parte que está aqui em branco é tecido nervoso central. Essa é uma parte fundamental, porque é ela que faz com que as coisas acontecem, né? Que as coisas aconteçam, perdão, dentro da gente e que a gente tenha a resposta esperada ao meio. E todo o processo de informação que envolve o movimento, envolve sentimento, envolve aprendizagem, né? Tudo isso está vinculado a esse mecanismo. Mas agora eu vou explicar direitinho como isso funciona. Olha, vou virar o irmão do Wilson, que era um gato, e agora ficou bem feio, né, para a gente ver. Esse tecidinho, na realidade, essa bolsinha, olha, essa bolsinha vermelha são os nossos sacos lacrimais. Olha o olho, como ele é de verdade, né? Ó, é uma bolinha. Por isso que bebês, o pessoal da educação infantil, sobretudo da creche, precisa treinar os olhos, para que os olhos possam olhar, né, para as diferentes direções, para entender as diferentes nuances. E esses olhos, eles ficam, ó, vocês estão vendo, eles ficam praticamente soltos. O que sustenta esses olhos? Os músculos. Então, por isso que precisa treinar o olhar para que dê trabalho para o músculo ser ativado. Aqui eu vou deixar, então, o irmão do Wilson de ladinho. E eu vou fazer o quê? Eu vou marcar uma parte, ó.
e vou tirar essa parte. Então, essa parte que eu tirei, que era branquinha, vou voltar ela para vocês verem, tá? Ó, essa parte branquinha é o quê? É a meninge, tá? A meninge, ela é uma estrutura que envolve o cérebro. E nós não temos uma camadinha só, nós temos três. Três camadas de meninges que envolvem o cérebro, que protegem esse cérebro. E aí, aqui, o que que nós temos? Ó, aqui é a bola de isopor. Ó, a bola de isopor é lisinha, mas nós sabemos que o nosso cérebro não é lisinho, então ele é todo enrugadinho, igual que nós estamos vendo aqui. Então, eu vou tirar mais uma camadinha, que a gente ainda está falando das camadinhas que envolvem o cérebro. E agora ele está bem vermelhinho. Está vermelhinho e essas estruturazinhas aqui, ó, representam a irrigação cerebral. Aqui passa sangue, né? O sangue é através do sangue que os neurônios se alimentam, sobretudo de oxigênio e glicose. E agora nós vamos estudar as partes dessa metade do cérebro. Então, nós sabemos que aqui atrás, né, é a região onde eu vou pintar agora, ó, é a região do lobo occipital. Essa região cuida das informações que vêm lá dos olhos. Então, nossos olhos captam a informação e trata, né, decodifica essa informação aqui atrás. Nós temos a mesma estrutura do outro lado, tá? Se eu for tirar as partezinhas aqui, ó, do outro lado, vocês verão que a mesma estrutura que está de um lado também está do outro lado. É que para fins didáticos fica mais fácil se a gente tirar só um lado, tá? Mas nós precisamos entender que tudo que tem de um lado do nosso cérebro também tem do outro lado. Agora vamos dar uma olhada, ó. Então aqui atrás nós temos o lobo occipital, pertinho da orelha, né? O lobo temporal, em cima aquela parte vermelha do Wilson, que cuida do nosso GPS interno, que cuida das informações em relação à direção, né, os movimentos, e a parte do juízo, que é a parte que fica perto dos olhos, para a gente ter uma colinha aí, ó, tudo aquilo que a gente vê, né, a gente coloca reparo, coloca observação, coloca análise, né, e a parte amarelinha fica perto dos olhos, da onde tem esse julgamento, então uma parte mais nobre. Agora eu vou tirar essa parte toda, que isso é massa encefálica, tá? Ó, vou tirar, vamos ver o que, que tem lá dentro, né, do nosso cérebro. E o que a gente encontra? O sistema límbico, olha, esse mesmo que eu mostrei para vocês, aquele que cuida das emoções. Mas o nosso sistema límbico não é tão simples como esse, né? Ele é mais sofisticado. E todas essas estruturas aqui, elas são partes, né, elas são componentes do que fica na região de dentro do nosso cérebro, que é a região subcortical. Então, esse negócio aqui, por exemplo, azulzinho, que parece uma asa, aqui é o líquor. Aqui cuida dos aspectos de amortecimento do nosso cérebro. Por isso que a gente pode mover a cabeça, né? E fazer movimentos um pouco mais agressivos, que há esse líquido que suporta esse amortecimento do cérebro. E esse líquor também ajuda nos processos quando tem, né, situações infecciosas, esse é um líquido que tira os excessos, é um líquido que protege o cérebro quanto a essas infecções. Esse líquido está lá dentro do cérebro e ele passa por algumas estruturas mais afuneladinhas e que envolve também o cérebro como um todo. Então, é como se nosso cérebro, né, nosso encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, ficassem envoltos numa camada de água, numa camada mais espessa de água que pudesse evitar esse tipo de atrito.
Aqui, quando as informações elas chegam lá do corpo e sobem através da medula espinhal, do tronco encefálico, elas vão para uma estrutura chamada tálamo. Essa que eu pintei de verde ainda não é o tálamo, tá? Aqui a gente vê o tálamo agora, olha. É como se o tálamo fosse o centro gerenciador de todas as informações. Então, tudo que chega no tálamo é dividido para o lugar certo. É o tálamo que é o gerente, que manda a informação para o local certo. O tálamo, ele é essa estrutura que nós estamos vendo, mas à medida que eu pinto, vocês vão vendo, ó, que tem partes específicas que vai pintando devagarzinho. Por quê? Porque o tálamo é formado por mais de 50 núcleos e cada núcleo cuida de uma informação. Gente, desde a informação visual, porque se vocês verem aqui o nervo óptico, ó, ele sai do olho, ele passa no tálamo também, que é o centro gerenciador. Até informações de dor. Quando nós temos dor, é o tálamo também que faz o gerenciamento dessa informação, que manda essa dor para o local certo. Então, o tálamo é uma estrutura bem importante e o tálamo ele não faz parte do sistema límbico, mas ele faz parte das estruturas que estão no centro do cérebro. E o nosso sistema límbico, nós estamos estudando três estruturas, três órgãos. O primeiro deles é a amígdala, essa que eu pintei de verde. Observem o tamanho dessa danada, é muito pequenininha e faz um estrago danado, né? Quando fica nervoso, quando nos deixa um pouco mais inquietos, com umas emoções que não são muito bem-vindas. Então, ó, o tálamo está aqui do ladinho. Nós temos o hipocampo, que é aquele que cuida da memória, do mesmo jeito que aqui no meu cérebro ele é grande, ó, no nosso cérebro também ele é grandão e faz como se fosse um C, né? Faz como se fosse um movimento, né? Não é um movimento, mas ele tem uma conformação em forma de C. E aí o hipotálamo, ele é mais difícil de ver, mas ele fica aqui embaixo do tálamo, tá? Então eu tenho que tirar bastante estruturas para a gente conseguir ver o hipotálamo. O hipotálamo é o responsável por alguns hormônios, ele produz alguns hormônios. Então, ó, observem vocês que eu tenho que tirar algumas coisas para ver outras. Então, imagina isso dentro da gente, né? Como é organizado, como é bem feito, como essas estruturas elas seguem um padrão de hierarquização. Então, não é bagunçado, não tem nada bagunçado. Muito pelo contrário, é tudo bem organizado. Nós temos uma estrutura muito bem organizada. Tá vendo essa azulzinha lá atrás, ó, que eu estou mexendo? Isso daqui ainda faz parte do líquor. Então, é chamado de sistema ventricular, tá? E esse sistema ventricular que tem essa finalidade de amortecimento. O tálamo está bem aqui embaixo, o hipotálamo, ó, tá bem embaixo. Eu aproximei e é a parte que está pintada de verdinha, tá? Então, dessas três estruturas que nós estudamos, a amígdala, que é responsável pela emoção, o hipocampo, responsável pela memória, e o hipotálamo, que está aqui embaixo, que produz alguns hormônios, alguns neurotransmissores. Então, tudo isso está dentro da gente, né? E tudo isso é fundamental para o processo ensino-aprendizagem. A gente precisa entender qual é o caminho dessa informação, o que acontece lá dentro do nosso cérebro e do cérebro da nossa criança. Quando eu mostro para vocês o cérebro com a espátula de bolo e com a meia, né? Com aquela bola de meia, o que eu estou querendo propor para vocês? Propor esse entendimento aqui. Olha, quando eu coloco o cérebro, né? Trago a minha espátula de bolo no centro
e coloco a bola de meia e digo que se vocês pudessem me ver por dentro, vocês estariam me vendo de lado, eu estou querendo mostrar que essas estruturas são um encéfalo. E é exatamente o que vocês podem ver aqui, ó. A minha bola de isopor é essa estrutura maior, cheia de voltinha, que é o cérebro. Depois nós temos o quê? Nós temos aqui embaixo, ó, a bola de meia, que é o cerebelo. E essa estrutura aqui onde eu estou passando o mouse é o tronco encefálico. Esse tronco encefálico, olha, ele está num lugar bem estratégico, né? No centro das coisas. E é ele que cuida das nossas funções vitais, como temperatura, pressão arterial, regula o nosso batimento cardíaco. E o cerebelo, olha, ele também tem duas partes, assim como o cérebro, e ele é responsável pela atenção, alguns aspectos de memória, por coordenação e por vários outros movimentos. O cerebelo, ele ainda é alvo de muitos estudos, mas sabe-se que ele recebe uma cópia motora de tudo que nós fazemos. Então, o tálamo, que é o gerente, ele, em relação aos aspectos da motricidade, aos aspectos motor, ele gera uma cópia de tudo e manda para o cerebelo, como se fosse um arquivo. Nós ainda estamos estudando e descobrindo mais sobre esse órgão, mas o cerebelo, ele tem algumas funções muito estratégicas. Quando a gente bebe um pouquinho a mais, o que que acontece? É o cerebelo que sofre algumas perturbações e que faz uma ligação direta, né, através dos neurônios com essa parte aqui, ó, amarelinha, que é a nossa parte do juízo. Talvez por isso que depois a gente fique até com uma ressaca social, né? A gente acaba bebendo e falando o que não deve, fazendo o que não quer, né? Então, é essa ligação. Aqui eu vou tirar um pouquinho mais, ó, do nosso sistema nervoso. Vou tirar um pouquinho mais das estruturas, tá? Para que a gente possa observar, olha, o que nós temos realmente por dentro, lá dentro da gente. E aqui o sistema está me dizendo, olha, não dá mais para tirar, né? É isso mesmo. Então, é o que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar para vocês, né, essa forma da gente entender que nós somos o sistema nervoso central, que é vinculado a todas essas partezinhas rosadas, e o sistema nervoso periférico, que corresponde esses conjuntos de filamentos que são organizados por todo o nosso corpo. Nós temos 8 pares de nervos cranianos que sustentam toda a informação, né, do pescoço e da cabeça, e temos 32 pares de nervos espinhais, que eles vão tendo ramificações. Vou colocar algumas ramificações aqui para vocês, ó, tá vendo? Né? Então, vou tirar só para vocês observarem. Um minuto, desculpa, tirei e vou colocar as ramificações, tá? E essas ramificações que nos dão toda a informação. Através dessas ramificações que a gente sabe o que acontece na ponta do dedo. É através desse circuito que a gente sabe se está pisando no chão frio, se está pisando na terra, se está pisando numa superfície quente. Então, tudo o que nós somos envolve esse processamento central e feito de uma forma muito particular e bem feita, que olha, ainda até agora não existe nenhum computador que tenha conseguido se aprimorar como essa estrutura aqui, como essa máquina. Então, estamos longe de ser substituídos por qualquer tecnologia. Eu fico por aqui e deixo o meu beijão.